Sem causar grandes problemas para as pessoas. Uma vez que isso vai acontecer por volta das 10h30, 11 horas da noite de hoje. Ou seja, se chegar aqui na América do Sul e as pessoas sentirem algum tremor ou alguma consequência, vai ser por volta das 10, 11 horas da noite? Na verdade, tremor eu acho que as pessoas não vão perceber. Quer dizer, essas ondas elas vão chegar via o oceano e daí esperamos que elas cheguem assim bastante atenuadas, de tal forma que não cause nenhum problema assim no litoral, nessas regiões, tá certo? Agora, o que é curioso aqui até a gente mostrar, né, para o pessoal em casa, Barbosa, é que no instante que aconteceu o terremoto no Japão, as estações da USP, uma das estações acabou também registrando o tremor. Na verdade, nós temos uma rede de estações, de sismógrafos digitais, de um projeto que nós estamos implantando, a USP, várias universidades, a USP, a UNB, o FRN, o AN, e nós temos algumas dessas estações já implantadas que estão transmitindo seus dados online, via internet aqui para o IAG, tá certo? E então eu coloquei aqui uma série de estações, Sorocaba, Valinhos, tem Rio Claro, que é uma co-irmã nossa, aí Bom Sucesso em Minas Gerais. Inclusive eu coloquei em zoom aqui o registro do terremoto 20 minutos depois que ele aconteceu lá no Japão. Ele já estava sendo detectado aqui por essa estação de Bom Sucesso nossa, que fica em Minas Gerais, e através desse registro a gente pode no futuro colaborar para o refinamento digamos assim, dos parâmetros focais e hipocentrais desse terremoto. Tá certo, então, Barbosa, muito obrigada pela sua participação. Zucatelli. Obrigado, Fabiana, obrigado ao Barbosa, nos ajudando a entender o que acontece numa situação como essa. Olha, algumas informações que nós vamos recebendo aqui. Agora há pouco eu falava sobre uma usina nuclear atingida, sobre o desligamento de outras usinas por precaução. 30% da energia do Japão é gerada de forma nuclear, é energia nuclear. 55 reatores foram atingidos, foram afetados de alguma forma, ou desligados por questão de segurança, enfim, o que gera uma preocupação muito grande. Portanto, além da preocupação com telecomunicações, há preocupação também com geração de energia. Olha, a informação que eu acabo de receber é que 4 desses geradores não estariam, o sistema de resfriamento não estaria funcionando. Por isso a necessidade de desligamento justamente por segurança. Outra informação aqui, essa informação aqui da BBC que eu vejo na internet, além daquele barco, nós falamos sobre um barco com 100 pessoas a bordo que teria virado a partir justamente por conta do tsunami, há um trem de passageiros que também estaria desaparecido na costa, com um número que ainda não foi divulgado de pessoas a bordo. Esse trem, essa informação é uma informação da polícia local. O terremoto do Japão é o 7º pior da história, como a gente já disse, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Então vamos ver agora um histórico de grandes terremotos e tsunamis que já provocaram muitas mortes e destruição. O pior desastre natural de que se tem notícia aconteceu no século XVI na região central da China. O ano era 1556 e 830 mil pessoas teriam morrido. Quase 200 anos depois, em 1737, 300 mil pessoas morreram em Calcutá, na Índia. Apesar da tecnologia moderna capaz de antecipar um tremor de terra e a sua intensidade, terremotos continuam destruindo regiões inteiras e causando a morte de centenas de milhares de pessoas ao longo dos séculos 20 e 21. Um dos maiores desastres naturais foi este tsunami, um dia depois do Natal de 2004. O tremor atingiu 9,2 graus na escala Richter e teve seu epicentro no meio do Oceano Índico. Em pouco tempo, ondas gigantescas devastaram a costa de 14 países do sul da Ásia e da África Oriental. 230 mil pessoas foram levadas pelas águas e, junto com elas, edifícios inteiros, carros e tudo que tinha pela frente. 1.700.000 pessoas tiveram que abandonar suas casas.
Em 1976, em Tangshan, na China, 255 mil pessoas morreram depois de um terremoto de 7,5 graus na escala internacional. 800 mil ficaram feridas. Ainda na Ásia, o grande terremoto de 1º de setembro de 1923 destruiu Tóquio, a capital do Japão. Prédios inteiros viraram pó. O tremor foi de 7,9 graus e deixou 133 mil mortos em uma cidade devastada. O continente americano também é marcado por catástrofes, como aquele terremoto que atingiu a cidade do México em setembro de 1985. 20 milhões de mexicanos sentiram o tremor, que chegou a 8,1 graus. Casas, prédios, hospitais, edifícios públicos, creches, tudo foi destruído. Estimativas do governo apontam que até 35 mil pessoas morreram nos escombros, 30 mil ficaram feridas e 100 mil desabrigadas. Mas o continente asiático é, sem dúvida, a região onde os abalos sísmicos mais acontecem. 2 meses e meio antes das Olimpíadas de 2008, a China, o país sede dos Jogos, viveu momentos de desespero. 80 mil pessoas morreram. A província de Sichuan foi devastada. Escolas desmoronaram por toda a região. Surgiu então uma polêmica: a baixa qualidade do material usado na construção das escolas. Especialistas chegaram a afirmar que se o cimento e o ferro utilizados fossem melhor, muitas mortes de crianças poderiam ter sido evitadas. Em 8 de outubro de 2005, 73 mil pessoas morreram e milhões ficaram desabrigadas na região de Caxemira, no norte do Paquistão. O tremor foi de 7,6 graus. Em 2003, 26 mil pessoas morreram no sul do Irã. A cidade histórica de Van foi totalmente destruída. Em janeiro de 2001, 20 mil pessoas morreram e mais de 1 milhão ficaram desabrigadas no noroeste da Índia. Em janeiro de 1985, um terremoto atingiu a cidade de Kobe, no Japão. 6.420 pessoas morreram. Um terremoto destruiu Áquila, uma das cidades com maior valor histórico da Europa. O tremor de 6,3 graus foi em 6 de abril de 2009. Cerca de 300 pessoas morreram e milhares de construções até do século XIII foram destruídas ou danificadas, inclusive em vilarejos vizinhos. Olha só, a gente está chegando às informações a todo tempo, que os números vão chegando e eles realmente são impressionantes. Daqui a pouco eu vou conversar com mais uma brasileira que está em Tóquio, ela vai nos trazer informações. Eu li aqui na internet, na BBC, alguns relatos de pessoas em Tóquio, dizendo que no ambiente de trabalho, em prédios de escritório, o chão tremia tanto, inclusive nos terremotos depois, nessas réplicas, como você viu, que as pessoas ficavam até enjoadas, se sentiam enjoadas como se fosse enjoo do mar, só para a gente imaginar o desespero. Terremotos no Haiti, no Chile, no ano passado, também entraram para a história dos grandes desastres naturais. Tá lembrado? Deixa. O tremor que atingiu o Haiti, país mais pobre das Américas, em 12 de fevereiro do ano passado, chegou a 7 graus na escala. Mais de 230 mil pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas. Entre os mortos, soldados brasileiros que auxiliavam nos resgates. No Chile, país mais atingido por abalos sísmicos na América do Sul, a terra tremeu no dia 27 de fevereiro. Um chacoalhão de 8,8 graus que causou 600 mortes e mergulhou o país no caos. Vamos conversar agora ao vivo com a modelo Bianca Ruiz, que está no Japão. Oi, Bianca. Alô, Bianca, você me ouve?
Bianca Ruiz, modelo brasileira, mora no Japão. Você está me ouvindo, né, Bianca? Estou. Assim, Bianca, qual é a situação neste momento? Você está em Tóquio, Bianca? Eu estou em Tóquio, dentro do apartamento. Você sente ainda a terra tremer por aí, Bianca? Sim, a cada meia hora, durante o dia, a gente está tendo mais tremores, todo mundo em alerta. Que tipo de orientação vocês receberam aí para não deixar o apartamento, para não sair do prédio? Que tipo de orientação vocês receberam? Olha, no início, no primeiro, a gente recebeu o alerta que vem da rua para sair e evacuar o prédio, né? E depois, nos tremores que foram menores, eles mandaram ficar dentro do apartamento e não sair. A não ser que vier um maior, que talvez eles ainda estejam esperando, é para sair e ir para a área de evacuação. Vocês são orientados sobre estas áreas de evacuação? O Edu falava sobre isso agora aqui, a Jean Bertoni também. Vocês são orientados, vocês conhecem exatamente esses locais para onde devem seguir numa situação como essa, né, Bianca? Na verdade, para estrangeiros é mais difícil, porque os policiais eles não falam inglês e eles acho que ficam com medo de dar essa informação para a gente. Então a minha agência, ela acaba me informando e dando o mapa da área de evacuação e tudo. Bianca, você falou que os tremores continuam. Você está num prédio de quantos andares? Que altura você está agora? Eu estou num prédio de 10 andares, no 5º andar. Você está no 5º andar desse prédio. Olha, essa é a informação, portanto, da Bianca Ruiz, que está em Tóquio. Ela diz que a cada meia hora ela sente os tremores por lá. E só para você entender, são quase 400 quilômetros do epicentro. Tóquio está a quase 400 quilômetros do epicentro do terremoto, do forte terremoto que atingiu o Japão. Obrigado a Bianca Ruiz, a modelo Bianca Ruiz. A nossa equipe de reportagem foi até o bairro da Liberdade, como você sabe, importante local da comunidade japonesa aqui em São Paulo. Vamos ver como a notícia do terremoto chegou ao bairro da Liberdade. Águida. O céu do bairro da Liberdade, em São Paulo, estava tão fechado e triste, assim como os corações dos que vivem por aqui. O terremoto que atingiu a costa nordeste do Japão aconteceu às 2h46 desta manhã, horário de Brasília. Por enquanto, os japoneses que moram aqui na Liberdade estão apreensivos, com medo, porque ainda não conseguiram um contato com parentes e amigos que estão lá no Japão. Está tudo parado, não tem celular, não tem nada lá, né? Ainda vamos ter que acompanhar um pouquinho para ver com o pessoal. Vou tentar ligar para os parentes direto, para ver se eles têm mais contatos com a família, né? Yoko Fujino tem primos e tios que estão em Tóquio. Ela fica preocupada porque sabe que seus familiares moram num prédio onde a estrutura pode ter sido comprometida. Eu tenho duas primas que moram em um prédio bem antiguinho, que foi construído bem antes de 1993, quando ainda não tinha tanta preocupação com terremotos, então eu estou um pouco preocupada, sim. Esse comerciante conhece bem o pânico que é vivenciar um terremoto. Ele morou no Japão por 16 anos. Minha região, quando dá os terremotos, ele dá muito fraco, mas a gente sente, sim. Sente o balanço, né? Ivan Araki decidiu voltar para o Brasil, mas os filhos ficaram. Conseguiu conversar com os filhos? Não consegui conversar, mas eles estão numa região que não foi atingida, que é completamente bem longe dali, do outro lado do Japão. Nós estamos na redação do jornal São Paulo Shimbu, que existe aqui no bairro da Liberdade há mais ou menos 65 anos. E é claro que o clima na redação não é diferente, muito tenso, e aí os jornalistas, são cerca de 24 profissionais que trabalham aqui, tentam a todo momento conseguir informações com parentes e amigos que estão lá no Japão. Essa aqui é a Nabuko, ela fala português, né, e trabalhou bastante tempo para conseguir informações e para vocês colocarem tudo isso num exemplar feito, assim, de última hora, que vai ser colocado em alguns locais, em alguns comércios aqui do bairro da Liberdade, né? E agora me diga uma coisa, Nabuco, pegar informações e trabalhar com tudo isso, é muito difícil, é muito tenso? Hoje foi muito difícil, desde manhã cedo, nós fomos acordar de madrugada com ligações do Japão, informando que teve esse terremoto. Quer dizer, no primeiro momento a gente até conseguiu fazer o contato por telefone, mas agora está mais difícil fazer esse contato. Para os jornalistas, trabalhar com essas informações é também buscar notícias sobre sua própria essência. Todos nós temos parentes lá.
E nós temos que conseguir informação. E essa informação está sendo muito difícil. Então ligam para cá, para o jornal, pedindo informação sobre até de familiares que não estão conseguindo fazer esse contato. E a gente tenta ao máximo poder ajudar e dar informação, mas tem hora que é difícil. Para a gente mesmo também tem esse lado sentimental da gente, que tem família lá, né? E é uma coisa realmente difícil de fazer.